Boa noite, meu nome é Pedro Henrique, lá no Bacaxeri me conhecem como PH, é o apelido que eu ganhei, e eu tenho 25 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci aqui em Curitiba, e meu bisavô, ele era italiano, muito distraído. Ele era um homem maravilhoso, muito bondoso com as pessoas. Mas ele era um cara muito distraído. E foi passando geneticamente esse negócio de ser distraído, da gente errar as coisas e tudo e tal. Quando eu morava sozinho, de esquecer carteira em casa, esquecer a identidade. Eu perdi documentos já várias vezes na minha vida. Meu bisavô, teve uma certa vez que ele estava dirigindo o carro e a minha bisavó estava do lado, né? O bisavô Mauro, vovô Mauro. Então o vovô Mauro estava dirigindo o carro e tudo e tal, ele estava lá em Apucarana e de repente viu uma bicicleta vindo a caminho dele. A vovó, olha, vê a bicicleta, olha pro Mauro, ele não faz nada, ele continua dirigindo. E era aqueles carros baixinhos, antigos e tudo e tal. E ele vai dirigindo, começa a dirigir. E a bicicleta vem. A bicicleta pula no carro, sobe, dá a volta e continua. E a minha avó olha pro meu avô e fala: Mauro, você viu a bicicleta? Que bicicleta? Eu não acho que a história foi realmente assim, que eu subi no carro, uma bicicleta, mas essa foi a história que me contaram. E eu realmente acredito, porque eu conheço a minha avó. Eu sei como, e eu conheço meu pai também, eu sei como a gente a gente esquece as coisas, a gente perde alguma coisa ou outra, e faz parte, é normal, tá tudo bem. Mas às vezes, eu queria contar essa história porque algumas vezes nós olhamos e vemos as coisas, mas nossas ideias que nós trazemos nos dão o resultado do que estamos vendo. Só enxergamos o que queremos ver. Só enxergamos aquilo que nós estamos preparados para ver. E muitas vezes Deus quer fazer coisas conosco mais extraordinárias e maravilhosas. E nós não temos olhos para ver. Deus precisa trabalhar dentro de uma caixinha. Deus precisa fazer as coisas do nosso jeito. E uma pessoa foi muito confrontada com isso, de Jesus fazer as coisas de um jeito que ele não esperava. E o nome dele é Tomé. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em João 20. No Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o final do capítulo. E o Evangelho de João é o meu favorito, mas eu sou o Pedro, eu não sou o Tomé. E ainda assim, eu duvido muito das coisas. Gosto de perguntar, por que isso aconteceu? Por que foi desse jeito? Não sei, eu não gostei desse jeito, eu quero que seja de um jeito diferente, melhor. Pois é. Então, João 20, o texto diz assim, no versículo 24, eu vou ler na NVI, os irmãos podem acompanhar, a gente vai do 24 até o versículo 31, tá bom? Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, ele era um dos 12, mas ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, que havia sido perfurado, eu não vou crer. Uma semana mais tarde, 8 dias depois, os seus discípulos estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro.
Mas estes, os que foram registrados, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, Ele é o Rei, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Ti e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso conosco. E obrigado porque podemos estar aqui juntos como irmãos e irmãs. Cuida de nós, Senhor, abençoa-nos, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Tomé perdeu o melhor domingo da história. Perdeu o domingo de ressurreição, gente. Eu vou te contar, viu? No domingo de ressurreição, semana passada, não sei se vocês lembram, foi Páscoa, foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Tomé estava ocupado. Ele não pôde estar naquele dia, estava chovendo muito, então ele falou, hoje eu não vou para a igreja, tá chovendo muito, então hoje não é meu dia. E simplesmente ele perdeu a aparição de Jesus, o Jesus que havia estado morto e agora estava vivo, ele não estava lá, ele perdeu o melhor rolê da história. E uma semana depois, ou seja, hoje, ele ainda estava duvidando e Jesus vem e aparece a ele. Eu não sei vocês, mas quando eu ia para a escola, os melhores dias eram os dias que eu faltava, os dias que eu perdi. Eu tinha ficado doente, tinha acontecido alguma coisa, e aí era nesse dia que o caminhão de sorvete quebrava na frente da escola, e aí todas as crianças tinham sorvete. Ou então a professora ficava doente também, não podia ir, então era aula na quadra o dia inteiro, né? Esses eram os dias que eu perdia. Quando eu ia tinha prova surpresa. Nossa, top. Mas Tomé perdeu. E muitas vezes nós deixamos de congregar porque vamos e queremos apenas receber. Muitas vezes nós perdemos os domingos e perdemos os momentos tão especiais e preciosos com os nossos irmãos e, hoje eu não vou receber nada. Hoje eu não estou a fim de ir, hoje simplesmente vai ser um dia qualquer. E muitas vezes nós nos esquecemos que quando estamos aqui, nós viemos para oferecer algo a Deus. E ao mesmo tempo para aprender com os nossos irmãos. E Deus, em sua graça, nos dá de volta, nos dá bons presentes. Sempre que participamos de um culto, nós voltamos diferentes, nós voltamos edificados, principalmente quando nós nos aproximamos de Deus querendo oferecer as nossas vidas. Tomé perdeu isso. Mas Jesus sabe que Ele não quer deixar ninguém de fora. E Tomé foi duvidando durante toda aquela semana. Eu imagino as longas conversas que ele deve ter tido com Pedro, com Simão Zelote. Ele deve ter tido um bate-papo com João. Não, eu vi, Tomé, eu vi. E ele não acreditou nos outros. E se somos honestos, ninguém ressuscita dentre os mortos. Tipo assim, um gol muito bonito que o Messi fez, que eu não vi, tá bom, eu posso duvidar, mas é o Messi, né? Então eu acho que eu vou acreditar que foi um gol bonito. Alguém quase teve um acidente de carro e tudo e tal. Uau, não sei, mas eu vou acreditar. São coisas que acontecem no dia a dia, não vou duvidar. Mas alguém ressuscitar dentre os mortos, eu nunca vi. E não é algo que acontece todos os dias. Então Tomé tinha certo direito de duvidar. Os discípulos estavam duvidando no domingo de Páscoa. Eles não haviam entendido todas as coisas. João entrou e foi apenas quando ele viu os lenços de Jesus que estavam dobrados, que não podia ter sido um ladrão que pegou o corpo. Jesus realmente tinha ressuscitado. E Maria, ela estava chorando em profunda tristeza e ela achou que Jesus era o jardineiro.
E os discípulos, quando estavam todos reunidos, eles estavam com medo dos judeus. E ainda assim Jesus aparece para eles e fala paz. Ele resolve as dúvidas e as questões que eles tinham. E do mesmo jeito, Jesus vem com Tomé e fala: Tomé, eu sei que você tem dúvidas, mas eu estou aqui para solucioná-las. A fé cristã convida as perguntas, convida as dúvidas. Não tem problema você chegar com questionamentos. São questionamentos reais. Tomé realmente, ele queria provas. E o cristianismo não diz, você precisa parar com essas questões e simplesmente crer. Não, são perguntas reais. Ninguém ressuscita dentre os mortos, gente. E vamos e venhamos. Entregar a sua vida para Jesus não é uma decisão qualquer que você toma da noite para o dia. Não é igual você escolher qual geleia que você vai comer de manhã, ou qual rota que você vai para o trabalho. É uma decisão muito importante. Você está entregando a sua vida. E é a melhor decisão que você pode tomar. É a única que nos traz vida e vida de verdade. É a única que nos dá perdão e liberdade. Então, quando nós olhamos para a história de Tomé e vemos as perguntas dele, nós podemos nos identificar também. São perguntas reais. E em comunidade nós experimentamos e fazemos essas perguntas. Como família, chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs, não é mesmo? Somos família. Então, quando Tomé vem com as dúvidas dele, nós podemos lembrar de outras pessoas, talvez aqui mesmo na igreja, que também têm dúvidas. Assim como a gente. Perguntas. E juntos nós podemos fazer essas perguntas. Juntos nós podemos... Realmente, meu irmão, eu não sei por que isso aconteceu com você. Eu não sei por que você está passando por essa dor, por essa aflição. Eu não sei, mas eu sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza do amor de Deus. E nesse amor nós nos apegamos. Nessa graça nós seguramos. E vamos juntos, desbravando o mundo, avançando em direção ao futuro. Porque a gente está aprendendo como ser cristão em 2024. E nós aprendemos em família, não deixando de congregar, apresentando as nossas dúvidas e conversando com as outras pessoas. E é ótimo, a Bíblia está cheia de perguntas, está cheia de coisas que a gente não entende. Ela não é um livro fácil, não é um livro para crianças, é um livro para adultos. Vocês já viram quantas guerras, quantos escândalos de sexo, quantas mortes e assassinatos tem aqui nesse livro? E esse é o nosso livro sagrado, porque ele é muito real, ele representa muito bem um dia lá fora. Se você acompanhar as notícias, você vai ver, caraca, realmente, as coisas acontecem, muita tragédia, muita morte, muita dor, e eu tenho perguntas. Por favor, Jesus, venha. E Jesus vem e ele manda um irmão, ele manda um amigo, ele manda alguém que não só responde às nossas perguntas, mas nos abraça. No meio das dúvidas e questionamentos, Deus não nos dá apenas uma resposta curta. Ele nos dá a sua presença. Jesus vem e se encontra com Tomé. Jesus vem e o abraça. Jesus vem e conversa com o seu amigo. Ele se apresenta como nosso amigo, como nosso Senhor, como Deus, como nosso amigo que ouve as nossas orações, ouve as nossas perguntas. E então Tomé solta uma das melhores declarações que nós temos dos evangelhos: Senhor meu e Deus meu. A confissão de Tomé é uma das peças centrais do cristianismo, base da nossa fé.
Entender que Jesus é o dono de todas as coisas, Ele é o dono dos céus e da terra, que Jesus é o Senhor, o mesmo que apareceu a Moisés, o mesmo que falou com Davi. Ele é Yahvé, o dono de todas as coisas, o Deus de Israel, que trabalhou com o seu povo e que agora veio se encontrar com o seu povo para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus qualquer, um Deus distante, é um Deus que tem trabalhado na história de Israel para resgatar o mundo inteiro. É um Deus que viveu como nós. Jesus viveu, comeu como nós, bebeu, ficou suado, cansado, contava piadas e ria com Pedro, ria com Tiago. Que raro, Tiago contava umas piadas. Ele se alegrava e abraçava as pessoas e tinha compaixão com elas. Esse é o nosso Deus próximo que nós temos e é o Deus eterno. Nós não escolhemos, Jesus não escolhia se ele ia flutuar naquele dia ou se ele ia andar. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Mas ele era os dois ao mesmo tempo. Hoje, ele é os dois ao mesmo tempo. Nós temos um representante, um ser humano, uma pessoa que comeu uva, igual a gente, que espirrava, lá no céu, na presença de Deus. E essa pessoa nos ama e intercede por nós. Meu irmão, Deus ouve as suas orações. Por favor, não pense em nenhum momento que não. Deus ouve as nossas orações e se importa com cada uma delas. E depois Jesus disse: porque você me viu, você creu, mas felizes são os que não viram e creram. É a gente. Sinceramente, se eu estivesse lá naquele domingo, eu era o próximo na fila para colocar as mãos nas feridas de Jesus. Colocar o dedinho aqui, desculpa, Jesus, com licença, eu sei que é seu corpo, mas, cara, não é todo dia que isso acontece? Gente! E ainda assim, a fé que nós exercemos todos os dias, crendo em Jesus, confiando em Jesus, dependendo de Jesus, a fé que nós exercemos todos os dias, Jesus diz que ela é preciosa. É confiança na palavra de Deus, é confiança no testemunho dos apóstolos, é confiança no testemunho da igreja e é confiança na nossa experiência que nós tivemos com Deus. Porque vocês tiveram experiências profundas com Deus. Vocês viram e ouviram falar de Jesus. Vocês sabem muito bem quem Jesus é. Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Bem-aventurados somos nós que, por mais que não passamos 3 anos com Jesus, entendemos que Ele é o dono de todas as coisas. Porque essa fé que nós exercemos aqui, agora, ela é mais preciosa que ouro e ela vai ser muito útil na eternidade. Porque 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Nós vamos continuar dependendo, confiando e amando a Deus lá no céu. E essa fé que nós exercemos hoje, nós motivamos os nossos irmãos, nós ajudamos os nossos irmãos, cooperamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu, na minha fé, a fé como um escudo, como fala Paulo em Efésios 6, ela ajuda a defender os meus irmãos também, as pessoas que estão ao meu redor. E por isso andamos em comunidade, como família. E por isso fazemos perguntas. E estudamos este livro, porque realmente este livro não dá todos os segredos de primeira. É uma vida inteira que nós passamos aprendendo, ouvindo, e Deus sempre tem algo novo, Deus sempre tem algo fresco para nós. E João podia ter contado muitas histórias. João podia ter contado muitas histórias. Mas estas que ele contou são pinturas elegantes que nós olhamos e contemplamos e vemos a graça do nosso Deus.
Mateus, Marcos e Lucas contam histórias um pouco mais dinâmicas e como se fosse uma metralhadora. Parece que você está lendo uma história em quadrinhos. São muitas histórias, são muitos milagres, são muitos exorcismos. João escolheu 7 só. E o 7º é a morte e a ressurreição de Jesus. 7, mas 7 muito detalhados. 7 cuidadosos. Jesus primeiro transforma a água em vinho. Depois, em João 4, ele cura um filho de um oficial romano. Em João 5, ele cura um paralítico. Em João 6, ele faz a multiplicação dos pães, tanto que nós lembramos aqui na ceia com o pastor Jacques. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença. E em João 11, ele ressuscita Lázaro. São 6 sinais. O 7º é a morte e a ressurreição de Jesus. É o sinal definitivo. Se você tinha dúvidas, meu amigo, ele está vivo. Muito, muito vivo. Mais vivo do que você e eu estamos agora. Ele atravessou a morte e abriu um caminho para o outro lado. E se nós o seguirmos, nós vencemos a morte junto com ele. E por isso João cuidadosamente colocou 7 sinais. Ele também colocou muitas vezes a palavra ver ou a palavra olhar. João Batista vê Jesus, então fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael vai e pergunta para Filipe, será que tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? E então o discípulo fala, venha e veja. O cristianismo convida as perguntas e mostra as suas evidências. Depois, com Nicodemos, Jesus fala, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E em João 9, Jesus cura um cego e ele chega para os fariseus e para as autoridades e fala, eu não sei quem é esse cara, mas eu sei que ele deve ser um homem de Deus, porque ele me curou. Ninguém pode curar a não ser uma pessoa que tenha vindo de Deus. Eu sei disto, eu era cego e agora vejo. E quando começamos a pensar sobre Jesus, quando olhamos para a sua cruz, quando olhamos para o sacrifício que Jesus fez por nós, nós percebemos que é o jardineiro que voltou ao seu jardim. É o filho de Davi, que é senhor de Davi, e lutou contra os nossos inimigos por nós. Ele é o servo do Senhor como Moisés, que mostra quem Deus é. E nos dá a sua lei, nos dá os seus mandamentos. Ele é a promessa de Abraão, que Deus fez tanto tempo atrás. E não esperávamos, ninguém esperava que o Messias fosse um cara moribundo, morrendo pelos seus assassinos, perdoando aqueles que o estavam torturando. Ninguém esperava que o Messias fosse alguém que amasse os ladrões, as prostitutas e os doentes. Ninguém esperava que o Messias fosse uma pessoa que orasse por aqueles que o estavam matando. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós realmente, no nosso pecado, nós estávamos cegos. Você sabe quando você acorda e está tudo escuro e do nada alguém acende a luz na sua cara? É horrível, não é mesmo? Pois é, nós só enxergávamos trevas. Irmã, você está rindo porque você fez isso hoje com alguém, né? Tadinho. Poxa vida, dói os olhos de um jeito que a gente não tem noção, não é mesmo? Mas quantas vezes, quando estamos em trevas, só conseguimos enxergar trevas? Naquele dia nós não enxergávamos quem Jesus era, apenas enxergávamos o que nós queríamos fazer com ele. Queríamos provar, queríamos o nosso orgulho abafado. Não, a gente é o bonzão mesmo, né? Olha só o que a gente consegue fazer. E Jesus não vai cooperar, não vai dar poder pra gente, então é melhor a gente se livrar dele, não é? Rei é César. Rei é César. Jesus não é rei, coisa nenhuma. Não, esse Jesus vai curar as pessoas, mas vai ajudar os meus inimigos? Mata ele. Não. Jesus perdoa as pessoas que olharam feio para mim? Não. Como é possível?
Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoamos assim como Jesus nos perdoou. Amamos assim como Jesus nos amou. E quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o nosso Senhor ali, morrendo por pecadores, inimigos de Deus, parece que os nossos olhos se abrem. Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. E não está disposto a desistir de nós. Ele ouve as nossas perguntas e ainda assim nos ama. Porque vamos e venhamos, as minhas dúvidas às vezes são muito duras com Deus. Ainda assim. E quando olhamos com atenção, quando paramos, não só quando você está olhando no Instagram que você está passando os vídeos para cima, eu sei. Não, quando a gente para, olha, é o Deus do universo que fez isso. É o dono de todas as coisas. E é o primeiro ser humano que realmente amou a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. E realmente amou e perdoou. Esse perdão vence a morte. Esse perdão engole a morte. Esse perdão me liberta. Esse perdão me possibilita amar as pessoas ao meu redor. Perdoar o meu marido. Olhar para os meus pais com honra e respeito. Esse perdão me possibilita olhar para o cliente e não passar a perna nele. E ser honesto com os meus colegas de trabalho. E ser verdadeiro com as pessoas. Esse perdão me motiva a viver o amor de Jesus, a compartilhar o amor de Jesus, a ser generoso com as pessoas. Todos os dias. Que outra resposta nós podemos dar depois de olhar para Jesus, senão aqui a de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Então hoje, nós que estamos aqui, nós participamos da ceia, nós cantamos louvores a Deus, mas existem algumas dúvidas que você tem sobre seus relacionamentos. Talvez alguma pessoa que você precise perdoar. Talvez alguém que você está muito distante e que precisa de Jesus. Talvez você duvida de que realmente Deus te ame depois daquilo que você fez. Talvez você duvide que realmente você possa seguir em frente e amar as pessoas. Jesus nos convida a apresentarmos as nossas dúvidas a Ele. Jesus nos convida a amarmos uns aos outros. Jesus nos convida a simplesmente nos rendermos a Ele e contemplarmos com atenção o que Jesus fez por nós. Esse negócio de orar pelos inimigos, Jesus levou a sério, principalmente naquela sexta-feira. Esse negócio de pagar o mal com o bem, Jesus levou a sério, principalmente naquela sexta-feira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos viver como Ele viveu. É assim que a gente vence a morte. Que possamos contemplar com atenção, com olhos que veem. E realmente olhar para Jesus. Olhar para o que Ele fez por nós. Olhar para quem Ele é. E por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Entregar a nossa história para Ele. E simplesmente falar, Senhor, eu preciso de ajuda.
Eis-me aqui. E olha, esteja preparado para respostas. O Senhor ouve. O Senhor não menospreza ninguém. Ele não menospreza a dor do aflito. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Diante do que nós conversamos hoje, o que Deus quer que você faça? Como que você está andando em comunidade? Como está a sua família? E será que temos prestado atenção para o que Jesus tem feito? Senhor, nós apresentamos as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Nós temos perguntas sobre decisões que tomar, questões sobre o nosso passado. Por vezes duvidamos do teu amor, duvidamos até mesmo da tua existência. E a tua palavra nos ensina que o Senhor não menospreza o coração aflito. Então entregamos os nossos corações. Eles estão bem quebrados. Mas o Senhor costura, o Senhor cura os corações. Queremos amar como o Senhor amou. Queremos te adorar como Tomé adorou. Que prestemos atenção no que o Senhor está fazendo. Dá-nos olhos que veem. Permita-nos sermos surpreendidos pelo teu amor. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém.